A história da Bíblia, como você conhece, está longe de ser completa. Durante séculos, textos importantes, reveladores e controversos foram banidos, ocultados ou até mesmo destruídos para que nunca chegassem ao conhecimento público. São os chamados livros apócrifos, escritos que foram declarados heréticos, perigosos ou simplesmente inconvenientes pela Igreja Católica e outras instituições religiosas. Mas o que esses textos escondem? O que neles era tão ameaçador a ponto de justificar sua proibição? É justamente isso que você vai descobrir agora, neste mergulho profundo nos arquivos proibidos da história religiosa. Os livros apócrifos não são apenas documentos antigos rejeitados pela Bíblia oficial. Eles são janelas para uma história muito mais complexa e fascinante do que aquela que nos foi ensinada. Entre esses textos estão relatos surpreendentes sobre a infância e adolescência de Jesus Cristo, histórias detalhadas sobre anjos caídos, demônios e seres celestiais que visitaram a Terra em tempos antigos, e profecias que revelam um fim dos tempos diferente do que está no Apocalipse tradicional. Um dos textos apócrifos mais intrigantes é o Evangelho de Tomé, encontrado em 1945 no Egito, na Biblioteca Perdida de Nag Hammadi. Esse livro traz uma coleção de 114 ditos atribuídos diretamente a Jesus Cristo, muitos dos quais completamente ausentes dos evangelhos tradicionais. O Evangelho de Tomé apresenta um Jesus muito diferente daquele pregado nas igrejas. Em vez de enfatizar rituais religiosos ou dogmas institucionais, este texto mostra Jesus ensinando o autoconhecimento, o despertar espiritual interno e uma busca direta e pessoal pela verdade divina. Não há relatos de milagres espetaculares, morte ou ressurreição nesse evangelho. Apenas sabedoria oculta, expressa por meio de metáforas e enigmas. Não é difícil entender por que a Igreja preferiu excluir esse evangelho. Ele diminui drasticamente o poder das instituições religiosas, defendendo que cada pessoa pode encontrar Deus dentro de si mesma, sem intermediários. Outro texto que gera grande fascínio e controvérsia é o livro de Enoque, um manuscrito antigo que detalha o contato da humanidade com seres angelicais conhecidos como vigias. O livro descreve como esses seres celestiais desceram dos céus, tiveram filhos com mulheres humanas e ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos como astrologia, metalurgia e artes mágicas. Por conta disso, Deus teria enviado o dilúvio para limpar a corrupção gerada por essa intervenção sobrenatural. Curiosamente, o livro de Enoque era amplamente conhecido e citado pelos primeiros cristãos e até mesmo mencionado diretamente em passagens do Novo Testamento. Porém, acabou excluído da Bíblia tradicional e banido por autoridades religiosas que consideravam suas histórias perturbadoras e incompatíveis com a narrativa oficial do cristianismo. Ao invés de serem esquecidos, esses textos apócrifos continuaram existindo em segredo, transmitidos clandestinamente por gerações. Sua descoberta em locais isolados como Nag Hammadi e cavernas do Mar Morto reacendeu o interesse sobre essas histórias proibidas. O Evangelho de Judas, por exemplo, é um manuscrito explosivo encontrado em 1978 no Egito. Neste Evangelho, Judas Iscariotes não é o grande traidor que conhecemos, mas sim um discípulo escolhido por Jesus para cumprir um papel sagrado e extremamente difícil: entregar seu mestre às autoridades para que o plano divino pudesse ser cumprido. Essa versão, obviamente, contradiz diretamente a visão tradicional da Igreja sobre Judas e ameaça desestabilizar séculos de dogmas. O manuscrito também traz fortes traços gnósticos, revelando uma visão complexa do universo, em que o mundo material é visto como uma prisão espiritual criada por entidades inferiores, e não o verdadeiro Deus. Livros apócrifos do Antigo Testamento, como o Apocalipse de Baruque e o Apocalipse de Esdras, também revelam visões chocantes do fim dos tempos, muito diferentes da narrativa oficial. Nesses textos, o fim do mundo não é apenas um evento catastrófico, mas um despertar espiritual coletivo em que toda a humanidade será revelada à verdadeira natureza divina e libertada das mentiras das autoridades religiosas e políticas.
Por que então esses livros foram tão perigosos para a Igreja Católica e outras instituições religiosas tradicionais? Principalmente porque os apócrifos questionam diretamente a autoridade absoluta dessas instituições. Eles revelam uma história do cristianismo e do judaísmo muito mais diversa, cheia de controvérsias e disputas teológicas, mostrando claramente que nunca existiu apenas uma versão oficial aceita por todos. Os apócrifos mostram uma multiplicidade de cristianismos primitivos, cada um com sua própria visão do que Jesus significava, e cada um defendendo verdades diferentes. A diversidade era muito maior do que se admite oficialmente, e aceitar esses livros seria admitir que não há apenas uma verdade religiosa absoluta. Por isso, durante os concílios de Nicéia e outros concílios religiosos ao longo dos séculos, dezenas de textos foram banidos, destruídos ou declarados heréticos. Livros que falavam de mulheres em posições de liderança espiritual foram rejeitados. Textos que apresentavam visões espiritualistas, gnósticas ou esotéricas foram excluídos. Manuscritos que contradiziam os interesses políticos e econômicos das igrejas dominantes foram queimados ou escondidos em bibliotecas secretas. Mas mesmo com toda essa repressão, a força das ideias contidas nesses manuscritos nunca desapareceu completamente. Em mosteiros isolados, em comunidades religiosas periféricas, ou escondidos em cavernas no deserto, esses livros sobreviveram, esperando pelo momento em que seriam redescobertos e trazidos à luz novamente. O século XX viu um verdadeiro renascimento do interesse pelos apócrifos, especialmente após descobertas arqueológicas como os manuscritos do Mar Morto e a biblioteca de Nag Hammadi. Esses textos hoje estão finalmente acessíveis ao público, permitindo que milhões de pessoas possam ler e interpretar por si mesmas aquilo que durante séculos foi proibido. Os apócrifos não pretendem destruir a religião, mas sim enriquecê-la. Eles mostram que espiritualidade é mais complexa e profunda do que qualquer instituição pode controlar. Ao conhecermos esses textos banidos, ganhamos uma compreensão muito mais ampla sobre Jesus, sobre Deus e sobre nós mesmos. Os livros apócrifos ensinam que a verdade espiritual não pertence a um grupo específico ou a uma igreja particular, mas é um conhecimento universal, acessível a todos que o buscam sinceramente. Por isso, aqui no Codice Histórico, nós trouxemos essa verdade de volta. Não por desafio à religião tradicional, mas por compromisso com a verdade histórica e espiritual. Os apócrifos são documentos históricos reais, testemunhos vivos da complexidade da experiência humana com o divino. São textos que merecem ser conhecidos, estudados e refletidos. A censura falhou. A história voltou à tona. Agora, o poder está com você. Você pode ler os textos que foram banidos, pode compreender por que foram escondidos e pode escolher o que fazer com essa informação. Porque, no fim das contas, a verdadeira história da Bíblia é muito mais interessante e reveladora do que aquela que tentaram impor a você